Reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados com ampla margem de votos. Muitos são os vitoriosos dos mais variados campos da política brasileira. Um grande derrotado nessa história. Vamos saber se essa reforma vai valer para já, vamos conhecer os detalhes e no que ela é importante para o Brasil? Fica comigo. Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz, esse aqui é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, desce o dedo, inscreva-se já, deixa o like, o gostei, é importante, comente, compartilhe e faça o vídeo ir mais longe. Então, a reforma tributária foi aprovada. Foi aprovada em 2 turnos na noite desta quinta-feira, 6 de julho. 382 a 118 no primeiro turno, 375 a 113 em segundo turno. Eu vou trazer para você aqui um resumo do que a reforma tributária vai trazer de benefício ao longo dos anos aos brasileiros e brasileiras. E também vamos saber quem são os grandes vitoriosos e quem é o grande derrotado dessa história, que entrou no finalzinho para jogar, jogou errado e perdeu. Vamos lá. Essa reforma tributária estava parada já há alguns anos e não andava. Em 2023, com a nova Câmara dos Deputados empossada, Arthur Lira tomou para si a tarefa de liderar esse processo. Ele é um dos vitoriosos. Tem outros, já vamos comentar aqui e já vamos dizer quem é o grande derrotado. Mas vamos lá. O que é que vai trazer de benefício a reforma tributária no seu período após ela ser implementada? Porque a implementação levará 10 anos, porque é uma mudança de conceito da cobrança de impostos no Brasil. 1. Jatinhos, jet skis e iates vão pagar IPVA, vão pagar imposto. Os ricos saem do bolso deles, porque isso aí pobre não anda, não usa, não é mesmo? 2. Criação da Cesta Básica Nacional com imposto zero. Diferentemente do que o do filho do derrotado andou espalhando de que seria 80%, 90% de aumento na cesta básica. Totalmente diferente. Cashback para a população de menor renda. Isto a ser implementado ainda em 10 anos. O que significa? As pessoas que estão nos programas sociais, que comprarem produtos de primeiras necessidades, que tiver imposto inserido, receberão um retorno financeiro em forma de cashback. É bom isso? Com certeza. Simplificação do imposto para micro e pequenas empresas. 5. Fim das isenções fiscais que beneficiam os grandes lobbies. Mais uma na espinha de quem já é muito rico. 6. Imposto menor para insumos para pessoas que têm deficiência. Que coisa boa! Pessoas que comprovadamente têm deficiência pagarão menos impostos sobre aquilo que eles necessitam utilizar no seu dia a dia. Imposto menor para absorventes. É uma outra notícia muito boa. Afeta e atinge todas as mulheres. 8. Transparência. Imposto detalhado na nota fiscal. Você vai saber exatamente o que paga de imposto. 9. Menos imposto para produtos de saúde, medicamentos, especialmente do câncer, serão zerados. Também menos imposto para educação e menos imposto para o transporte público. Vai, portanto, melhorar inclusive esse aspecto das passagens de ônibus. E tudo isto sem aumentar a carga tributária. E tudo isto sem onerar mais o bolso das pessoas. Mas isso vai acontecer de imediato? Isso vai ser implementado já? Não. Isto levará um período. O período será de pelo menos 10 anos. É o que prevê a própria PEC, porque é uma emenda à Constituição que há 35 anos se tentava fazer, que há 35 anos tentava se implementar. Nós teremos também impostos seletivos, uma espécie de imposto mais caro sobre produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente. 2 exemplos: cigarros
e bebidas alcoólicas. E também produtos que prejudicam o meio ambiente terão imposto maior a ser pago, até porque não são produtos de primeira necessidade. Ficam fora desta questão a Zona Franca de Manaus, que se mantém com as regras atuais. É uma região isolada do Brasil que continua com as condições para poder manter-se em desenvolvimento. A reforma também aprovou o Fundo de Desenvolvimento Regional. Este fundo será criado com recursos da União para promover regiões menos desenvolvidas, aquelas que não têm receita, aquelas que não têm empresas ainda. O objetivo é destinar, a partir de 2033, 40 bilhões por ano para desenvolver regiões mais isoladas, mais inóspitas do nosso país. E aí vem os grandes vitoriosos. Como já falei, Arthur Lira é o grande vitorioso. Ele liderou isso na Câmara dos Deputados. Eu posso não gostar dele, mas ele liderou e mostrou força nessa votação. O segundo grande vitorioso chama-se Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que soube articular, que soube conversar, que soube trazer para si a responsabilidade de liderar por parte do governo esse processo. Temos o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que entrou em campo com o governo, apoiando a iniciativa, garantindo que sua base tivesse as condições para negociar o necessário para a reforma sair. Nós tivemos outros vitoriosos, pessoas que estão há anos lutando por uma reforma tributária. Por exemplo, Baleia Rossi, que é o autor originário dessa reforma, que veio do governo anterior. O grande derrotado. O grande derrotado e seus asseclas. Dos 27 governadores, não é o grande derrotado dele, que eu vou falar agora, mas ele é um seguidor do grande derrotado. Dos 27 governadores, um único se posicionou contra, para agradar o mito. Chama-se Jorginho Melo, de Santa Catarina. Os outros 26, inclusive Tarcísio de Freitas, tenho vários vídeos dele aqui já sobre esse assunto, colocaram-se a favor. E quem posicionou-se nesse dia 6 de manhã ainda, antes da votação acontecer, contra, foi o ex-presidente inominável Jair Bolsonaro. Posicionou-se contra, porque a reforma é do PT, porque não podemos aprovar, porque não sei o quê, porque a cesta básica, tudo em cima de mentiras, tudo em cima de ilações, e dando ao PT um mérito que o PT não tem, de ser o pai desta reforma tributária. Não é. Não é mesmo. Fez parte do processo através do Fernando Haddad e do Lula, mas não é. Isso foi um esforço concentrado dos deputados e deputadas da Câmara dos Deputados. Foram eles que implementaram isto, com a ajuda de 26 governadores, que se empenharam também para que ela fosse aprovada. E o resultado está aí. Uma vitória acachapante da grande maioria. Uma derrota grande, uma grande derrota, mais uma, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Parece que eles estão num outro mundo, porque eles não querem reduzir o preço da cesta básica, eles não querem imposto sobre jet ski, sobre iate, sobre jatinho. Isso eles não querem, por isso votaram contra. Ou seja, a extrema-direita cada vez mais isolada e cada vez mais derrotada. Eu diria, que coisa boa, o Brasil voltando a uma normalidade política. Gostou do vídeo? Então, inscreva-se, comente, compartilhe e mande para mais gente, porque precisamos ir mais longe e com a sua ajuda isso é possível.